Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o deputado Benício Tavares. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar, nesse exato momento, um recurso contra a decisão da presidência dessa Casa de anular a votação da sessão ordinária de 10/3/97. Questão de ordem, senhor presidente. Eu estou com a palavra. Nesse instante, eu passo a presidência para Vossa Excelência. E encaminho o recurso. Não sei se valeria a pena ler. Acho que sim, né, senhor presidente? Faria a leitura para que a gente pudesse. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, de acordo com o disposto no parágrafo 6 do artigo 93 do Regimento Interno desta Casa, venho oferecer o presente recurso de decisão em desfavor do ato da senhora presidente desta Casa, que, acolhendo questão de ordem formulada a destempo, resolveu anular a votação do veto parcial ao artigo 19, parágrafo 1º, da Lei Complementar número 17/97, que dispõe sobre o Plano Diretor de Ordenamento Territorial e Urbano, aduzindo, para tanto, as seguintes razões de fato e de direito. O capítulo 12 do Regimento Interno disciplina os procedimentos especiais referentes à apreciação dos vetos apostos em projetos de lei já aprovados por esta Casa e submetidos à sanção do senhor governador. E nem poderia ser de outra forma, pois é o veto um remédio drástico pelo qual, embora legitimamente, o Poder Executivo interfere em decisões adotadas pelo Poder Legislativo. Note-se que o regimento interno desta Casa Legislativa é bem claro ao afirmar, em se tratando de apreciação de veto, que só seriam aplicados aos dispositivos relativos às votações de projetos comuns naquilo em que for pertinente tal aplicação. Artigo 181, parágrafo 2º do Regimento Interno. Assim, forçoso é inferir-se da correta êxito dos dispositivos regimentais que a determinação do parágrafo único do artigo 160, suporte legal para a propositura de questão de ordem que redundou da anulação da votação em epígrafe, não se aplica quanto da votação na apreciação do veto. Até em função de ser uma simples norma de conduta, um ato de vontade, não cabendo ser exercitada por terceiros. O comando do parágrafo único do artigo 160 em comento é simplesmente supletivo ou permissivo, até porque institui um princípio não essencial à organização ou funcionamento do Estado ou da vida social, e não por isso não se impõe compulsoriamente. É sabido que, de acordo com a intensidade, as normas variam em imperfeitas, normas menos que perfeitas e imperfeitas. As normas imperfeitas são as que não se fazem acompanhar de pena nulidade de fato, nem de outra punição ao transgressor, como o caso. O parágrafo único do artigo 160 do Regimento Interno. É que nos ensina Caio Mário Silvio Pereira, Instituições de Direito Civil, página 69. 2. Da proclamação do resultado, prescreve o artigo 162 do Regimento Interno. Artigo 162. Terminada a apuração, o presidente proclamará o resultado, especificando os votos favoráveis ou contrários, os em branco, os nulos e as abstenções. Pelo exposto, formulamos o presente recurso à apreciação do augusto plenário desta Casa, mas sem antes ouvir-se a Comissão de Constituição e Justiça sobre o abuso de poder cometido pela senhora presidente ao acolher a questão de ordem e decidir por anular a votação, para anular tal decisão e convalidar o resultado programado de 13 votos não, 9 votos sim, 2 abstenções, o que nos levará à rejeição ao veto ao parágrafo 1º do artigo 19 da já Lei Complementar número 17/96, que dispõe sobre o PEDOT por ser mais legítima justiça. Requer ainda, diante da relevância do assunto, urgência urgentíssima na tramitação do presente recurso.
Questão de ordem, senhor presidente. Responder aqui ao deputado Benício Questão Tavares, eu de já ordem passo a precisão. precede a decisão de questão de ordem de Vossa Excelência. Esse recurso formulado Questão por de Vossa ordem, Excelência, senhor Benício presidente. Tavares, vai a registro no protocolo e, em seguida, a CCJ para se pronunciar. Com a palavra, aliás, eu passo agora a presidência Eu quero à formular a questão de deputada ordem Lúcia ao Carvalho. presidente. Eu quero formular a questão de ordem ao presidente desta sessão, que ouviu, assim que tocou a campanha, que eu estava atrás de Vossa Excelência, portanto, presente no momento em que Vossa Excelência continuou a condução dos trabalhos numa matéria flagrante e irregular. Segundo, nós não temos 8 em plenário. Nós costumamos, sob qualquer discussão, fazer verificação de quórum. Portanto, solicito a Vossa Excelência que, passando a mim, que eu vou fazer, em primeiro lugar, a verificação de quórum. Em resposta à questão de ordem de Vossa Eu não terminei a questão de ordem. Pode continuar, deputada. Gostaria que Vossa Excelência pudesse receber das mãos da nossa companheira que recebe a assinatura, que nós tínhamos apenas 6 quando da questão de ordem. E, portanto, Vossa Excelência, ao presidir os trabalhos, primeiro verifique se realmente eu estou presente ou não, e que eu estava atrás de Vossa Excelência quando tocou a campainha, e segundo, que não tinham 8 parlamentares ainda, e Vossa Excelência devia pedir verificação de quórum, como faço todos os dias. Eu quero dizer à deputada Lúcia Carvalho que eu só enxergo para frente. Eu não poderia, de forma nenhuma, enxergar ela chegando aqui às minhas costas. Não tem espelho na frente, portanto, eu não teria, de forma nenhuma, como constatar a presença da deputada Lúcia Carvalho chegando no plenário. E como suplente, na hora exata, às 3 horas, dentro das questões regimentais, dentro do regimento, qualquer deputado da mesa diretora ou suplente, ou deputado mais velho, na ausência dos outros, poderá abrir a sessão. Foi o que fiz dentro do regimento. A sessão foi aberta por mim e agora eu passo a palavra, passo a presidência, aliás, à deputada Lúcia Carvalho, que está aqui presente nesse momento. Desde que o senhor tocou a campainha, que o senhor tem 2 ouvidos, pode não ter olhos nas costas, mas tem 2 ouvidos e bons. Mas sim, eu acho um desrespeito a pessoa, presidente presente, manter sentado na cadeira dizendo que eu não estava. A hora que ele tocou a campanha, eu estou aqui. O que ele tinha que ter feito? Mas perdeu só 15 minutos. Ele já tinha pedido questão de ordem. Não, você tocou a campanha, ele pediu questão de ordem. Você nem fala, declara aberta a presidência. Falei, está registrado. A hora que tocou a campanha... Passo a presidência da deputada Lúcia Carvalho. E pode verificar nas notas taquigráficas que eu abri a sessão de acordo com o regimento. Não foi, não, senhor. Eu testemunho que chamei aqui a atenção atrás do senhor. Questão de ordem, senhor Antes presidente. da questão de ordem, como presidente desta casa, quero registrar que, ao ouvirem este som, e se este microfone está gravando, eu disse ao deputado, estou aqui atrás, deputado. Ele não me passou a coordenação da sessão, acatou questão de ordem, deputado Benício, com a presença de apenas 4 parlamentares, quero registrar, e acho que é um flagrante ato de autoritarismo por parte dos membros do PMDB, que com certeza essa presidência acataria qualquer recurso. Portanto, o deputado que formulou pedido de requerimento, de recurso, terá aceito por esta presidência, mas não aceita que sejam feitas manobras com a minha presença em plenário para fazer valer uma opinião, uma posição política dos membros do PMDB. Senhora presidente, questão de ordem agora. A palavra, deputado Benício Tavares. Senhora presidente, eu gostaria de informar a Vossa Excelência que, em primeiro lugar, não formulei questão de ordem. Apenas fiz a leitura do recurso apresentado à decisão de Vossa Excelência na sessão de ontem. Sem quórum. E que, obviamente, o regimento nos permite apresentar este recurso. E quem estava na presidência, quando estava apresentando o recurso, era o deputado Daniel Marques. O faria da mesma forma se Vossa Excelência estivesse na presidência, já que o recurso independe do presidente que estiver à sessão. Apenas é uma questão de formalidade. E solicito, aproveito a solicitação de Vossa Excelência, solicito a verificação de quórum para que possa constatar o que já demonstra no próprio plenário os deputados presentes. Foi apenas um recurso, não foi formalizado,
Portanto, nós esperamos que os membros do PMDB formalizem algo que fizeram leitura sem quórum e com a presidente presente na presença de um suplente, que insistiu em não passar a presidência. Portanto, solicito ao PMDB que proceda de forma regimental com relação ao recurso. Até este momento não foi registrado nenhum recurso oficial à mesa e nós temos aqui que declarar que se vocês pretendem fazer algum recurso, que o façam formalmente e protocolado na mesa. Senhora presidente, questão de ordem novamente. Palavra, deputado Benício Tavares. Senhora presidente, eu gostaria que a senhora consultasse o regimento no que tange à questão de verificação de quórum, quando há solicitação ou a pedido da presidência é feita a solicitação de quórum. Caso se constate que exista a falta de quórum, a sessão, então, seria encerrada, o que não houve. E é claro e evidente, deputada, que ninguém está querendo transpor a questão. O recurso foi apresentado ao presidente da sessão, de fato, que era o deputado Daniel Marques. A senhora chegou, o recurso já está encaminhado à mesa e, obviamente, que a sessão não precisa de quórum. O quórum é só solicitado por algum deputado ou a pedido da presidência, o que agora, obviamente, a sessão está em pleno funcionamento, haja visto o quórum necessário dos deputados aqui presentes. Sobre a mesma matéria, não considerei mais nenhuma questão de ordem. Quero dizer que quórum sempre foi exigido para qualquer deliberação e acatamento deste presidente ou de qualquer pessoa desta presidência ou de qualquer outro que estiver aqui presidindo os trabalhos, da necessidade de pelo menos um terço. E eu estou baseada no artigo 77, parágrafo 2º, achando-se presente no plenário pelo menos um terço do número total de deputados, desprezada a fração, o presidente declarará aberta a sessão, pronunciando as seguintes palavras: quero ser testemunha de que ouvi este sinal, volto a registrar em notas taquigráficas, estava atrás do deputado Daniel Marques, disse: estou aqui, deputado, passe-me a sessão. Ele disse que passaria, de fato, era questão de ordem de Vossa Excelência, sem verificação de quórum. No mesmo momento, eu estou respondendo a sua questão de ordem. Estou respondendo a sua questão de ordem. Desculpe, presidente, eu estou aguardando. Em seguida, pedi da mesa mesmo, enquanto secretária dos trabalhos, aqui me sentei ao lado do deputado Daniel, para que ele me visse melhor, já que não tinha me ouvido, e pedi a ele que não lhe concedesse questão de ordem, porque tinha que verificar o quórum. Pedi no mesmo momento em que assinei, apenas 4 parlamentares estavam presentes. Portanto, não tem questão de ordem que seja respondida sem que verificação de quórum seja feita. Não existe presidente que deva conduzir a sessão, senão passado por esta presidência, solicitado por esta presidência. Na sua presença não existe a substituição, ainda mais quando eu me coloquei e me pus à disposição dos trabalhos da sessão no mesmo momento que a campainha tocou. Às 3 horas em ponto estava neste plenário. Portanto, eu não permito que usurpem o poder desta presidência ou de qualquer outro que vier exercer pelo período escolhido pelos parlamentares por maioria. Portanto, eu declaro a Vossa Excelência que entre com a questão de ordem para que nós possamos acatar ou não a questão levantada pelo PMDB no momento em que eu me encontrava na sessão e no momento que não existia quórum, e é necessário, pelo artigo 79, parágrafo 2º, a necessidade de 8 parlamentares em plenário, que é a primeira providência que fazemos em qualquer momento. Portanto, Vossa Excelência, aqui respeito muito, inclusive enquanto presidente, não lhe causei nenhum constrangimento, porque respeitava regimentalmente todos os ditames desta casa, solicito a Vossa Excelência que assim proceda com a minha pessoa. O deputada Lúcia Carvalho, gostaria ainda de discutir a matéria. Eu acho gozado o Magela vir falar de questão de ordem. Ele esquece muito o passado, né? Ele esquece o passado. Apresentar mais de 500 questões de ordem. Posso falar, deputada? Com a palavra, o deputado Benício Tavares, ainda sobre o recurso, que, se Vossa Excelência quiser, artigo 93,
Parágrafo 6º, o deputado, em qualquer caso, poderá recorrer da decisão da presidência ao plenário, sem efeito suspensivo, ouvindo-se a Comissão de Constituição e Justiça, que terá prazo máximo de 3 sessões para emitir seu parecer. Se Vossa Excelência quer entregar a mim qualquer solicitação de decisão, revisão de decisão, pode encontrar na forma regimental. Ao deputado Daniel Marques se encontrava sem quórum e com a minha presença, usurpando naquele momento a minha presidência. Deputada Lúcia Carvalho, gostaria apenas de dizer a Vossa Excelência que, primeiro, o recurso já foi apresentado. Segundo, nós fizemos a apresentação do recurso sob a presidência do deputado. Não foi protocolado nenhum recurso, deputado. Aqui Bom, eu diria a Vossa Excelência que nós fizemos a leitura. O deputado... Quer dizer que a sessão não foi aberta? Não. Ah, não foi aberta? Não, porque o quórum... Quer dizer que nós abrimos a sessão, foi fantasma? Com certeza. Tá certo. Eu acho interessante as coisas. Quer dizer, 3 horas tocou a campainha, abri uma sessão, fiz a leitura, mas não existiu. Não, porque Vossas Excelências também infringiram o regimento na medida em que eu estava presente e Vossas Excelências insistiram em continuar mantendo a presidência sem respeitar o regimento. Deputada Lúcia Carvalho, eu perguntaria a Vossa Excelência quantas vezes se tocou campainha e outro deputado sentou, fez aberturas dos trabalhos e quando o presidente chega, se dá ao presidente, então, de volta à presidência. É óbvio isso, gente. Não vamos discutir o que acontece nessa casa. Agora, se nós tivermos que esperar o presidente para abrir a sessão, a gente teria, então, que recorrer a muitas outras sessões em que os deputados presidentes não estiveram presentes para dar abertura dos trabalhos. Ora, é claro que a abertura se deu, o presidente era o deputado Daniel Marques, e eu fiz a leitura do recurso. Não foi questão de ordem, não fiz nenhuma questão de ordem e o regimento é claro. Agora, se precisar ler novamente o recurso, eu farei sem nenhum problema. Agora, que houve a entrega do recurso, eu peço à assessoria da mesa que, feita a leitura, o protocolo é automático. É só acabar de fazer a leitura e se faz o protocolo. O que nós estamos discutindo? Só porque o deputado Daniel Marques estava presidindo, o recurso não vai para lugar nenhum, já que quem manda o recurso para algum lugar é o próprio regimento. Então, não sei qual é a discussão. É porque o deputado Daniel Marques assumiu a presidência durante 10 minutos ou 5 minutos? É essa a grande questão que a gente está discutindo? Então, vamos colocar a coisa claro. Eu já respondi esta questão de ordem, já relatei o ocorrido, tenho testemunhas de que quando o deputado tocou a campainha, eu disse, estou aqui, deputado Daniel. Ele não fez verificação de quórum como todas as sessões nós fizemos. Não tínhamos ainda 8 parlamentares presentes, portanto, não existia sessão ainda instituída. E o que vocês fizeram foi irregular. Pela ordem, senhora Querem presidente. transformar em irregularidade o ato de recurso, podem fazê-lo, desde que protocolem oficialmente. Até o momento não tem protocolado nenhum recurso. Senhora presidente, eu quero só para esclarecer, questão de ordem, não é nem pela ordem, questão de ordem. Questão de ordem do deputado Daniel Marques. Exatamente. Eu, inclusive, falei à assessoria da mesa, vou abrir a sessão. Não, a Vossa Excelência não tinha chegado ainda, senhora presidenta. Era exatamente 3 horas. Eu toquei a campainha e abri a sessão, tá? Como manda o regimento. Na ausência de outros membros da mesa, eu falei com o Paulo ainda, vou abrir a sessão. Sentei na mesa, esperei alguns segundos ainda e toquei a campainha exatamente às 3 horas. Portanto, dentro do regimento. E logo que Vossa Excelência chegou, sentou aí na mesa ao lado, na cadeira ao lado, e disse, cheguei. Eu falei, vou ouvir primeiro a questão de ordem do deputado Benício Tavares, em seguida passo a presidência a Vossa Excelência. Tudo isso dentro do regimento. Muito obrigado. Vossa Excelência só colabora com a minha narrativa. Os funcionários são testemunhas de quando Vossa Excelência tocou a campainha, eu me pronunciei, estou aqui. E, novamente, antes de dar a questão de ordem ao deputado Benício, Vossa Excelência se dirige à minha pessoa e diz, só vou passar a sessão quando ouvir a questão de ordem do deputado Benício. Não lhe passo mais a palavra, não concedo mais questão de ordem ao deputado, não havendo mais nenhum orador inscrito. E
gostaríamos de dar prosseguimento à sessão, esperando que o PMDB protocole oficialmente seu recurso, que até o momento não o fez. Temos apenas um projeto de decreto legislativo protocolado. Não havendo necessidade de conferência do quórum, passamos ao comunicado de líderes. Primeiro líder inscrito, o deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda não se encontra em plenário. Com a palavra, o deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha abre mão de fazer uso da palavra no comunicado de líderes. Com a palavra, o deputado Eurípides Camargo. Senhor presidente, em nome da liderança do PT, deputado Vazir de Rore. Senhora presidenta, senhores deputados, eu gostaria de trazer a essa casa a nossa preocupação e que foi recentemente pronunciado aqui nesta casa com um grau de detalhamento sobre a deterioração do quadro de segurança no Distrito Federal. E ocorre que em recente inauguração da Delegacia de Santa Maria, e estando lá presente, pudemos conhecer em loco com os profissionais da área de segurança no que se refere ao novo procedimento que as delegacias no Distrito Federal está propondo a desenvolver, aonde o preso é recolhido e encaminhado pela Polícia Militar, recepcionado pela Polícia Civil, o qual faz a devida notificação nos autos das ocorrências feito na localidade e na circunvizinhança, e em seguida passa-se para o promotor, do qual estará instalado na própria delegacia, e o juiz julgará nas próprias dependências da delegacia o estado, a infração cometido pela pessoa. Eu gostaria de dizer de que Santa Maria, ainda que seja uma região pobre, recentemente instalada no Distrito Federal, mas que hoje bastante adensada, está a presenciar uma das delegacias mais avançadas que nós temos conhecimento em nosso país. Isso, por um outro lado, deve levar a esta casa, sobretudo aos parlamentares que têm uma inserção com a questão da segurança, um procedimento para que fortaleça esta política pública em que se transforma nas delegacias não apenas um espaço de recolhimento de presos ou um espaço para colocação das infrações por parte da comunidade, mas também uma recepção que leve o pronunciamento por parte da promotoria e por parte do próprio juiz. Assim sendo, eu entendo que a Secretaria da Segurança Pública no Distrito Federal hoje mostra um novo norte, uma nova direção na forma de como tratar a segurança pública nessa cidade. E o mais interessante, senhora presidente, é que esta modalidade, este tratamento começa não nos grandes centros, não nas grandes áreas urbanizadas e valorizadas no Distrito Federal, mas sobretudo em uma das áreas mais carentes e mais precária em matéria de segurança, que é a região de Santa Maria. Portanto, o governo democrático popular, sim, cumpre e responde às necessidades da população pelo compromisso que tem em melhorar a qualidade de vida do seu povo. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco abre mão do uso da palavra. Com a palavra, o deputado Tadeu Filipelli. Deputado Tadeu Filipelli não fará uso da palavra. Com a palavra, o deputado Geraldo Magela. Senhora presidenta, senhores deputados, quando a Câmara Legislativa fala, vota, decide de acordo com os interesses da sociedade, todos os deputados desta casa crescem,
todos os deputados desta casa recebem os fluidos positivos da decisão que atende à população. Quando a Câmara Legislativa decide contrariamente aos interesses da sociedade, alguns ganham, alguns deputados ganham, até porque não tenham compromisso com esta casa, até porque não tenham perspectiva de algum dia retornarem a esta casa. Mas os que têm esta perspectiva podem ter os seus projetos atingidos pelas decisões desta casa. Quando a Câmara desconsidera o desejo da população, os anseios da cidade, sem dúvida nenhuma, a Câmara assume a contramão da história. E nem todos sofrem as consequências disso. Por quê? Porque muitos não serão candidatos a deputado distrital novamente. Por isso, quando nós decidimos projetos importantes como o do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, nós temos que buscar, principalmente, o interesse da sociedade. E eu não tenho dúvida nenhuma que a sociedade, como eu já disse aqui ontem, não quer, pela manifestação inequívoca de diversas das suas entidades representativas, que o veto do senhor governador ao artigo 19, parágrafo 1º, seja rejeitado. Entendo que este é o grande debate que nós estamos vivendo hoje. É um debate que esta casa precisa tomar uma posição que não seja uma posição que atenda aos interesses localizados de um ou de outro, ou de grupos, ou de pessoas, ou de quem quer que seja, mas que olhe para os interesses da sociedade. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas nenhuma mesmo, que a Câmara não vai virar as costas aos interesses da sociedade, da população. Nós sabemos que o debate que está sendo travado hoje, e eu espero que nós tenhamos quórum para votar o veto do plano diretor hoje. Espero que nós tenhamos aqui 13 deputados, ou quem sabe os 24, porque se não houve erro, se não houve vício na votação de ontem, com certeza o resultado se repetirá hoje, e ninguém há de temer o resultado seja aquele que favorecer a A ou B. O que nós não podemos permitir são manobras de última hora e manobras que tentam inverter a lógica e subverter o nosso regimento interno. O regimento tem que valer para todos. Nós, inclusive, já sofremos questionamento sobre o regimento. Por que agora a Câmara Legislativa há de entender em sentido contrário e favorecer a um ou outro deputado? Eu acho que é preciso que retornemos à discussão original e façamos o debate e a votação sobre o plano diretor. E que prevaleça o resultado de ontem. Se não há nada ao que temer, se verdadeiramente o que foi anunciado à imprensa e até nos microfones desta casa são o que aconteceu de verdade, não há por que temer. Portanto, senhora presidente, espero que hoje nós possamos votar todos os vetos que estamos para votar, para que não haja prejuízo para os trabalhos desta casa, para que não haja prejuízo para a nossa cidade. Muito obrigado. Nós estamos ainda no comunicado de líderes, já chamei todos os líderes, deputados presentes abriram mão. Eu não abri mão. Questão de quê, deputado? Quero fazer a questão de ordem, porque eu não abri mão da minha palavra. Eu apenas pedi inversão naquele momento, porque estava exatamente discutindo questão de ordem junto com os demais deputados e o deputado Magela. Então, não abri mão e apenas pedi inversão na ordem da falação. Deputado Tadeu Filipelli, eu entendi que Vossa Excelência, exemplo de outros parlamentares, tinham aberto mão da palavra. Se Vossa Excelência não abre, também farei exceção para os demais. Com a palavra, o deputado Tadeu Filipelli. Tem outros que estão pedindo, o César também pediu.
Olha, eu estou sendo desacatada por um parlamentar em plenário que não tem nem a hombridade de chegar no microfone e Senhora falar. presidente, Eu acho um senhores absurdo que isso esteja acontecendo. Peço ao deputado da Comissão de Ética Questão de ordem, senhor que presidente. registre Eu o que o gostaria parlamentar está de falando. registrar aqui que a senhora, eu disse ali que a senhora não tem postura de uma presidente. A senhora tem que abrir concessão, não. As pessoas têm que abrir. Se o deputado abriu mão, pediu para falar depois, a senhora concede ou não. Ou ficar questionando aqui quem deve ou não falar. A senhora tem até dúvida se a senhora é presidente dessa casa, porque ontem disse que o presidente era o deputado Geraldo Magela. Vossa Excelência sabe que eu tenho seguido o regimento. Vossa Excelência sabe perfeitamente bem que é a presidência que concede ou não o direito à palavra. E eu não vou admitir ofensas veladas, principalmente ao lado do presidente da Comissão de Ética. Vou solicitar meus direitos. E, com a palavra, o deputado Tadeu Filipelli, numa exceção que abro enquanto presidente e aos demais parlamentares. Antes de passar a palavra, por favor, eu queria dizer a Vossa Excelência que a Comissão de Ética ainda falta votar a regulamentação. Ela não está funcionando. Então, logo ela esteja funcionando, qualquer reclamação para a Comissão de Ética tem que ser feita por escrito. Aí nós acataremos e vamos julgar. Nós queremos dizer que apenas os servidores, a estrutura formal da Comissão de Ética ainda não está aprovada por este plenário, mas os parlamentares pertencentes à Comissão de Ética já estão recebendo, com certeza, toda e qualquer reclamação que se fizer necessária. Eu mesmo utilizarei, como já avisei, qualquer desacato a qualquer parlamentar neste plenário, inclusive a minha pessoa. Com a palavra o deputado Tadeu Filipelli, numa concessão fora do horário. Senhora presidente, senhores deputados, pessoal da imprensa, pessoal presente, a galeria, eu entendo que o uso desta tribuna como deputado eleito, dentro do regimento, não é concessão de ninguém. É um direito e um dever me conferido pelo povo. Eu queria dizer que, pela primeira vez na vida, queria me associar às palavras do deputado Geraldo Magela. Porque a análise que ele fez é exatamente a tradução do comportamento do PT nesta casa. Ontem, numa votação clara, numa votação de que depois de proclamado o resultado, com 13 votos, com 2 abstenções, de forma inequívoca, uma derrota imposta ao governo, o deputado Geraldo Magela, depois da proclamação, vem questionar o resultado. Num conflito, ou tentando passar por cima do regimento. Portanto, deputado Geraldo Magela, eu não posso entender como Vossa Excelência pode ocupar essa tribuna exatamente para, com palavras, para um raciocínio tortuoso, tentar exatamente inverter a lógica do que vem acontecendo nesta casa. Eu gostaria que todos os deputados, relembrassem, todos os deputados, invocassem o que foi dito nesta casa ontem, as notas taquigráficas, as gravações, e que fôssemos constatar que o governo, num ato de desespero, submetido a uma derrota, recorre ao tapetão, com a ajuda da presidência desta casa, como um verdadeiro árbitro, com um apito, dono do apito, para poder conseguir fazer a transformação de uma derrota numa saída, numa tentativa de distorcer a votação. Portanto, senhora presidente, senhores deputados, pessoal da imprensa, vamos deixar claro que entramos com recurso. Recurso, nesse momento, acatado pelo deputado Daniel Marques em exercício desta sessão. Testemunho, estava junto ao deputado Daniel Marques quando Vossa Excelência chegou atrasada depois da abertura da sessão. Testemunho, inclusive, as suas palavras. Testemunho, inclusive, o lugar que Vossa Excelência ocupou. Seu tempo está encerrado. Quando a presidência do deputado Daniel Marques dava continuidade à sessão. Portanto, senhora presidente, vamos fazer valer o nosso recurso. E sem dúvida nenhuma, na tentativa desta mesa rasgar o regimento,
não vacilaremos em recorrer à justiça. Obrigado. Não havendo mais nenhum líder inscrito e os que foram chamados não desejam fazer uso da palavra, passamos ao comunicado de parlamentares. Deputado inscrito, deputado Eurípides Camargo. Senhora presidente, senhores deputados, ontem a votação foi fundamental para que nós pudéssemos ficar muito claro o procedimento desta casa em relações aos projetos de importância para a sociedade. O que ocorreu ontem? Na verdade, o regimento é muito claro nas suas colocações quando impede que o parlamentar que tenha interesse naquele projeto ou seus parentes é vetado a decisão dele de se pronunciar ou de se expor, porque coloca como se fosse interesse legislando em causa própria. O regimento, evitando isso, numa decisão do corpo de parlamentares que concebeu esse regimento baseado nas demais casas legislativas do país. Portanto, essa casa, que teve o seu regimento legislativo, a sua lei orgânica, o seu regimento interno, feito recentemente em relação às demais, levou a vantagem ao tirar das demais casas o que há de melhor para confeccionar o seu regimento, sem os vícios acumulados das antigas. Portanto, é um regimento melhor produzido, tendo em relação às experiências das anteriores. E muito sabiamente colocou, para que não haja legislação em causa própria, deixou muito explicitado nos seus artigos que o impedimento de que o parlamentar ou seus parentes tenha vantagem naquilo que ele legisla nos projetos dessa casa. Portanto, é muito claro isso. O que nós estamos propondo para que não seja maculado a votação dessa casa, que seja repetido o voto. Por que repetir o voto? Porque ao fazê-lo assim, resguarda qualquer dúvida sobre a questão. Uma outra coisa que revelou também, foi colocado que em algumas votações houve abstenção do próprio interessado na área, e deixou isso muito claro, que ele estava votando pela abstenção, é um voto declarado, que é um voto no projeto, não é a questão do veto, que o veto é um voto que não é declarado, portanto é um voto que não dá para saber qual foi o voto daquele parlamentar. No primeiro momento ele deixou explicitado, no segundo momento do veto não está explicitado, portanto está comprometido o processo. E eu gostaria de dizer que a nossa presidente, em momento de muita lucidez, colocou a decisão de anular aquela votação, resguardando essa casa. Portanto, eu quero conclamar todos os parlamentares que, ao construir um poder legislativo ou qualquer uma instituição, tem que ser prezada a instituição, sob pena dela não ter seu valor respeitado pela sociedade. Portanto, nós aqui não possamos passar um atestado de que essa casa, de que essa instituição não tenha validade perante a sociedade. Portanto, a seriedade, as regras do jogo tem que ser restabelecida e cumprida por todos nós. Segundo momento, eu gostaria de fazer a reflexão aqui, que ao tentar uma questão de plenário regimental, está tentando escamotear as regras do jogo, na medida que a quem não interessa que as regras do jogo sejam mantidas? Só aqueles que têm o poder da argumentação ou poder de outros poderes de força para poder inibir que as regras sejam respeitadas. Na verdade, eles não precisam das regras. As regras foram conquistadas através daqueles que, ao longo da sua trajetória, colocou a democracia
como um valor de defesa dos direitos das pessoas menos assistidas. Mas há aqueles que utilizam a instituição, utilizam as regras apenas para se beneficiar. Portanto, é preciso ser preservado a instituição e suas regras. Por isso, o Legislativo tem sua importância. Por outro lado, gostaria de chamar a atenção aos companheiros e que a importância fundamental que é o Legislativo, que é a casa dos contrários. E os contrários chegar no seu entendimento. A política significa que você possa ter todos os contrários que compõem a casa, e é importante que tenha todos os contrários que compõem essa casa, que é o estado da sociedade. Agora, dentro das regras, senão você acaba não fortalecendo essa estrutura que dá esse suporte àquelas pessoas que não têm acesso às decisões. Portanto, nós aqui decidimos e precisamos que as regras sejam colocadas sob pena de nós fortalecer a sociedade através do Legislativo. Portanto, nossa responsabilidade nesse momento aumenta cada vez mais ao dar legitimidade a essa casa. Obrigada, deputado Eurípides Camargo, pela precisão no tempo. Com a palavra, o deputado Tadeu Filipelli. Deputado Tadeu Filipelli, inscrito em comunicado de parlamentares, ausente de plenário. Com a palavra, o deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, abre mão do uso da palavra. Deputado Benício Tavares. Abre mão do uso da palavra. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro não se encontra em plenário. Com a palavra, o deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima abre mão do uso da palavra. Deputado Marcos Arruda. Abre mão do uso da palavra. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela não se encontra em plenário. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Parlamentar. Comunicado de parlamentar. Deputado Peniel Pacheco fará uso da palavra. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria fazer apenas um comentário hoje a respeito da matéria veiculada pelo Jornal de Brasília, referindo-se aos fatos ocorridos na sessão de ontem. No Jornal de Brasília, a matéria que noticiou os incidentes ocorridos na sessão de ontem colocou que, inclusive com chamada uma chamada de destaque para uma parte da matéria, que PSDB ajuda a derrubada do veto. E, logo em seguida, numa atitude contraditória, o jornal publica um boxe com os nomes dos parlamentares e, ao mesmo tempo em que diz que foi o PSDB que ajudou a derrubar, lá embaixo coloca todos os deputados do PSDB, mais o deputado Cláudio Monteiro e o próprio deputado Luiz Estevão, como sendo as dúvidas da votação. Bom, se havia dúvidas do comportamento desses parlamentares, é de se esperar que não se diga que eles ajudaram a derrubar o veto, porque se há dúvidas, não se pode dizer que eles foram responsáveis pela derrubada. Se não há dúvidas e eles realmente contribuíram para a derrubada do veto, então tem que dizer que eles contribuíram para a derrubada do veto e não fazer o boxe estabelecendo dúvidas, quando numa parte da matéria se diz, inclusive com manchete, que o PSDB teria ajudado a derrubar o veto. Eu faço essas observações para que fique bem claro. Eu acho que ninguém do PSDB escondeu suas posições. Houve uma decisão do partido no sentido de recomendar. Não houve, inclusive, eu disse isso ontem aqui, não houve fechamento de questão. Em nenhum momento o PSDB disse que os deputados estariam obrigados a votar pela manutenção do veto. Os deputados votaram cada um de acordo com aquilo que achavam que deviam fazer. Embora a recomendação do partido fosse nesse sentido, há deputados, segundo fui informado pelos próprios, que adotaram uma postura diferente. Agora, eu como deputado vinculado ao PSDB, inclusive exercendo agora a função de líder
não apenas do PSDB, mas inclusive do bloco que se formou, do qual o PSDB faz parte. Declarei a minha posição publicamente de que não iria votar pela derrubada do veto. E a minha posição foi mantida. Em nenhum momento ficou dúvidas a respeito do meu comportamento, tanto é que no momento em que houve esvaziamento de quórum para a votação, segunda votação desse processo, nós mantivemos a nossa presença juntamente com outros 10 deputados, perfazendo um número de 11 parlamentares que teriam votado ou sim ou abstenção. Então, eu acho que essas observações são importantes para que não paire dúvidas a respeito da forma como foi o encaminhamento dado por nós e que nós seguimos fielmente a determinação do partido no sentido de não votarmos pela derrubada do veto. Esses esclarecimentos são necessários e eu acredito que o faço até para que cópia do meu pronunciamento hoje seja distribuído pelas zonais do partido e para aqueles que compõem a nossa agremiação, para que eles saibam de fato distinguir o que saiu publicado no jornal de maneira contraditória e aquilo que de fato ocorreu. Era o que eu tinha a dizer, muito obrigado. Com a palavra o deputado Miquéas Paz. O deputado Miquéas Paz não se encontra em plenário. Com a palavra, deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda declina do uso da palavra. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus não se encontra em plenário. Com a palavra, deputado José Edmar. Deputado José Edmar abre mão de fazer uso da palavra. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha não se encontra em plenário. Com a palavra, deputado Cafu. Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras, senhores, o Caetano Veloso, quando fez a letra Sampa, ele disse da força da grana que ergue, constrói e destrói coisas belas. E eu vou pegar uma frase do final dos anos 70, da campanha da anistia, que dizia: anistia ampla, geral e restrita. Eu quero uma cidade ampla, geral e restrita, e não de um, ou de alguns, e muito menos de um que me parece que justifica-se agora a razão do mandato. A razão do mandato, no fundo, para minha cabeça, é para apenas fazer valer esse desejo que não é coletivo, é umbilical. Então, me parece que há algo de podre no ar. E isso, eu quero sim, eu quero tratar disso sim. Ora, tem muitas coisas que estão ocorrendo de ontem para hoje, que me sinalizam o que vai ser feito com aquelas terras. Ela vai virar um balcão de negociatas, uma mala de moeda, que já está começando a rolar aqui dentro. É preciso que a cidade olhe para o comportamento de alguns parlamentares. A força da grana que constrói e destrói coisas belas. Ou eu ouso a tocar nisso, ou eu não vou ter coragem de entrar dentro de sala de aula e de dar aula para os meus alunos. O que eu estou querendo ensinar? Eu não estou querendo ensinar como modelo a prepotência, a arrogância, o hedonismo, a falta de cidadania. Umbigo, 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 umbigo. Dinheiro, dinheiro meu. Onde eu vou poder conseguir mais rápido e de forma mais barata? Não me chame de otário. Não me chame de estúpido. Não me chame de imbecil. Preste atenção, dono do grupo. A cidade é maior, as gerações serão maiores. Existe civilidade, urbanidade, enquanto existir cheiro e desejo e sentimento de cidadania. Pare de pensar no cheque
e pense nos pobres, que nós temos que construir perspectiva de políticas públicas que gerem oportunidade e não ganhar. Deixemos de ser estúpidos. E essa casa é necessário, porque eu quero olhar para cada um que votar a favor e dizer assim: me justifique de público a defesa desse voto. Olhe para as gerações do lado de fora e encare de frente e diga por que é que você votou a favor. Eu topo essa discussão, o deputado sabe disso. Eu hoje acordei 5 horas da manhã, estava pensando o que eu ia dizer aqui hoje. Falei: olha, eu vou ouvir o meu coração, eu vou ouvir o que sai de dentro. E estou dizendo aqui de peito aberto: deixemos de ser mesquinhos, pequenos, deixemos de ser hipócritas, sejamos no limite de um mandato, um dia, com a perspectiva de olhar para os que estão aí fora e não ficar com sentimento de culpa. Por quê? Rolou grana assim? Porque é o modus operandi de um certo setor da elite. Essa elite já fez operações que o país até hoje não sabe o que está por trás. Essa elite é responsável, historicamente, do maior desastre que esse país já viveu, que é Fernando Collor, presidente da República. E tem gente achando que tem que juntar grana para bancar a provável volta do salvador da pátria. E eu não tenho necessidade de salvador da pátria. Eu vou lutar, como sempre lutei, para que as pessoas acreditem na sua energia, na sua força, no seu desejo mais íntimo. E não tenham medo de ousar. Não tenham medo de dizer o que pensa. Porque tem gente que acha que vai se dar bem no mundo comprando os outros. Não é o nosso caso. Obrigado. Com a palavra, deputado Manuelzinho. Só você, mais ninguém inscrito. Tem mais ninguém, só falaram 1, 2, 3. Não, Senhora presidente, senhores deputados, não, podem mais 3. ouvir discurso doentes dessa maneira deve nos causar náuseas, né? Lamentavelmente, o parlamentar ainda não se preparou para o grande embate político. Ele perde a calma e faz acontecer o verdadeiro rebolado. Isso não é bom, é ruim. Eu lamento que a gente tenha que ouvir essa forma debochada e degradante de discurso. A casa não merece dessa forma. Falta de respeito à comunidade, aos parlamentares, quando quer insinuar que parlamentar é que se troca. Talvez seja o contrário. É bom que averiguemos que pode ser bem o contrário. E eu já disse isso aqui algumas vezes. A seriedade e a serenidade recomenda que a gente poupe os adjetivos quando não é capaz de provar o que pensa. Então não diga. Um cidadão está sendo processado e não foi preso ainda porque esta casa não liberou licença por ser mentiroso e caluniador. E é o mandatário dessa cidade. Esse filme eu já vi e nós estamos acostumados a ver. Responsabilidade sim. Molecagem não. Mas eu estou aqui, presidente, para chamar a atenção, na minha visão, mais um fato degradante. Merecedor do nosso repúdio. Repúdio de todos aqueles que acreditam na cidadania. Eu estou aqui com o Jornal de 95. A manchete do jornal do Correio Brasiliense, do dia 10 de fevereiro de 95. Governo suspende demolição no Lago Norte.
E aqui está uma anciã, a dona Ana Correia, à época com 79 anos. Esta senhora mora no local há 13 anos. Muito bem. Recebeu autorização para fazer ligação de água. Está aqui a autorização. Recebeu autorização para fazer ligação de luz. Está pagando o IPTU. E hoje o senhor Cristóvão Buarque mandou os tratores demolir o caso dessa anciã, que hoje tem 81 anos de idade. Estava ela e um neto, Júnior, que deve estar aqui. Eu gosto que o Júnior levantasse. Está aí o Júnior aqui, que estava com a avó dele. Quando os tratores foram lá, tiraram da mara dentro da casa, demoliram a casa dele, com a senhora de 81 anos, e jogaram os seus móveis, os utensílios fora. Eu quero chamar a atenção dessa casa. Eu já disse isso muitas vezes. Esse governo que não tem responsabilidade com o social, não tem respeito para com a pessoa humana, é capaz de mandar demolir, como já o fez, com várias moradas. Morada de pessoas humildes, como Dona Ana Correia, de 81 anos. Está aqui a cara dela, novamente. Vou mostrar. Está aqui. Dona Ana Correia está aqui, ó. 81 anos. Teve sua casa demolida no Lago Norte. A vergonha que nós temos, deputados PMDBistas, deputados petistas, PSDBistas, pedetista, PTBista e outros mais. A vergonha que nós temos de ver um país como o nosso e assistir um governante mandar passar um trator sobre uma casa de um ancião de 81 anos de idade. Pessoa humilde que vive de favores dos filhos, que são todos pobres. E eu assisto aqui um deputado vindo num alarido terrível, tentando fazer um ensaio teatral para comover corações. Mas deixa de reparar a injustiça cometida contra uma senhora dessa. Isso é que nós precisamos. Não ficar com essa guerra mesquinha e politiqueira, tentando enlamear a imagem de parlamentares honestos e trabalhadores, que disputaram o voto com suas ideias. Deputado que teve quase 50 mil votos nesta casa. Seu tempo está encerrado. Eu já estourei, eu peço a Vossa Excelência mais meio minuto para concluir. Então nós precisamos respeitar. Eu estou no segundo mandato, estou na luta, defendendo minhas ideias. Agora eu acho que acusações sem provas precisa de cadeia. Cadeia sim. É por isso que Cristóvão Buarque precisaria estar nas grades para respeitar a lei, respeitar as pessoas, respeitar a humanidade, respeitar a verdade. E aqui esta casa não o liberou para ser processado. E eu estou desafiando ele novamente. Cristóvão Buarque, se entregue para ser preso, porque é seu lugar na cadeia. Seu tempo está encerrado, senhor parlamentar. Com a palavra, o deputado Luiz Estevão. Senhora presidente, senhores deputados, senhoras e senhores presentes às galerias. Vários assuntos me trazem a esta tribuna. O primeiro deles, naturalmente, a decisão da presidência, totalmente descabida, de tentar anular uma votação quando já havia sido proclamado o resultado. Mas antes de entrar nesse assunto, tendo em vista o despropositado e demente discurso de determinado parlamentar, sou obrigado a preceder o motivo da minha presença aqui com algumas considerações sobre as palavras desse cidadão sentado à minha frente. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: há cheiro de algo podre no ar. Aliás, desde a sua entrada nesta Câmara Legislativa, que o cheiro de podridão é uma constante. Porque essa é uma característica do seu caráter, é um caráter podre, é um caráter dissimulado, é um caráter que, quando fala que algumas coisas foram feitas por trás, demonstra que Vossa Excelência tem conhecimento do que é fazer coisas por trás. Outros parlamentares aqui não têm. Mais do que isso, quando se fala em acordos aqui, ou em compra de parlamentares, eu quero lhe dizer uma coisa: eu jamais votaria na sua pessoa para o que quer que fosse.
mas recebi seu voto para o cargo que ocupo hoje na Câmara Legislativa, vice-presidente desta casa. Um acordo. Que acordo terá sido esse? Porque é muito engraçado. Aqui na Câmara Legislativa, quando se fazem acordos, todas as partes são legítimas. Quando se fica fora deles, todos os acordos são espúrios. Ora, se o fato de alguns parlamentares terem me apoiado ontem significa alguma relação financeira, provavelmente o deputado quer dizer que foi a força do dinheiro que me possibilitou chegar ao cargo de vice-presidente da Câmara Legislativa. E se é esse o juízo que ele faz, é bom que ele dissesse aqui qual foi a vagabundagem feita por ele que resultou naquilo que foi traduzido no dia 13 de dezembro, no seu voto, a minha eleição para vice-presidente desta casa. A questão da anulação da votação de ontem é uma votação que, na opinião do PMDB, se reveste de cristalina verdade. Eu gostaria de ler aqui, em primeiro lugar, o pronunciamento da presidente da mesa, registrado nas notas taquigráficas desta casa, logo após a votação. Ela disse o seguinte: a presidência vai anunciar o resultado da votação. 9 votos favoráveis, 13 votos contrários e 2 em branco. Total de votantes, 24. Fica rejeitado o veto. A presidência determinará as providências necessárias para comunicar o resultado ao senhor governador do Distrito Federal. Ora, evidentemente que aqui já estava encerrado o processo de discussão, já estava encerrado o processo de votação, encerrado o processo de apuração e, mais do que isso, com as palavras da presidente, encerrou-se a proclamação do resultado. Caberia algum tipo de recurso a essa decisão da presidente de homologar aquela votação? Provavelmente sim, nunca uma questão de ordem, e sim um recurso, que seria julgado primeiro na Comissão de Constituição e Justiça e logo após seria submetido ao plenário. Porque vejamos o que diz o artigo 93 sobre a questão de ordem em seu parágrafo 1º. Durante a ordem do dia, que foi o caso, o projeto constava da ordem do dia, o veto, só poderá ser levantada a questão de ordem relacionada à matéria que estiver sendo submetida ao plenário. Ora, a matéria não estava mais sendo submetida ao plenário, vez que já havia sido votada, apurada e proclamado o seu resultado. Portanto, eu quero dizer que, do ponto de vista do PMDB, a votação está encerrada, o veto foi rejeitado, o veto foi rejeitado, os votos já foram proclamados, o resultado registrado nas notas taquigráficas e que, portanto, o PMDB não vê nenhum motivo para que qualquer votação se repita e, mais do que isso, que ele participe dessa segunda votação. Até porque, se participasse, evidentemente que estaria coonestando a infundada decisão da presidência da Câmara Legislativa. Quanto à área da Fazenda Santa Prisca, é muito interessante, porque esses deputados que sobem aqui hoje, com esses discursos inflamados, provavelmente para impressionar a militância aqui presente, para que ela leve aos seus eleitores, o testemunho da defesa de alguns parlamentares em relação a algumas questões, é pena que não estiveram aqui quando esse projeto foi votado, porque quando do voto, nenhum desses parlamentares ocupou a tribuna para fazer qualquer questionamento. Pelo contrário, colocaram o destaque em votação, não defenderam o destaque, não fizeram nenhum reparo à rejeição do destaque e, mais do que isso, aplaudiram desta tribuna o grande projeto que foi o Plano de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial. Eu quero dizer mais. Seu tempo está Quero encerrado. dizer que esse recurso, além de ser feito, como foi aqui, junto à Câmara Legislativa e, portanto, será deliberado em plenário algum dia, além disso, será submetido também ao Poder Judiciário, porque é evidente que não seria a primeira vez que uma precipitada decisão de um presidente desta casa, no afã de referendar propostas inexequíveis ou resultados que não se confirmaram,
Estou terminando. O senhor Alô? pediu, né? Estou terminando. Foram rejeitadas pelo Poder Lhe Judiciário. concedo 30 segundos. Pode ficar com os 30 segundos para a senhora. Muito obrigada pelo respeito à presidência. Não há mais oradores inscritos. Chamo os parlamentares agora à ordem do dia. Solicito ao deputado Benício Tavares que nos auxilie nos trabalhos desta sessão, fazendo a leitura do primeiro item da ordem do dia. Solicito ao deputado Benício Tavares que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei complementar número 20 de 96, que aprova o plano diretor de ordenamento territorial do Distrito Federal PEDOT e da outras providências. Autor executivo. Nós vamos repetir a votação que ontem, por 2 vezes, tentamos realizar e, no segundo momento, sem quórum. Portanto, solicito ao deputado Benício Tavares que faça Questão a de chamada ordem. dos senhores parlamentares. Antes, porém, questão de ordem, deputado Tadeu Filipelli. Deputada Lúcia Carvalho, baseado, inclusive, nas palavras claras proferidas pelo deputado Luiz Estevam, o PMDB tem a convicção da votação de ontem, de 13 votos, derrubando o veto, cujo resultado chegou a ser proclamado por Vossa Excelência, e, inclusive, solicitando providências para comunicação ao Buriti. Dessa forma, e pelo próprio regimento interno, a permanência dos deputados do PMDB nesse plenário, numa segunda votação, na qual não concorda, e na permanência e se eximindo do voto, representaria abstenção. Então, para deixar claro o posicionamento do PMDB quanto a entendimento dessa segunda votação, que não procede, que não tem fundamento, em virtude da convicção que nós temos do resultado de ontem, o PMDB deixará o plenário nesta votação. Obrigado. Senhora presidente, uma questão de ordem. Eu gostaria de me informar como agiria a presidência, tendo em vista que muitas das vezes temos adotado a prática de fazermos os nossos votos do cafezinho. Ao ser proclamado o resultado final, como a presidência agiria caso algum deputado, após a proclamação do resultado, questionasse que um dos votos anunciados do cafezinho não teria sido proferido pelo verdadeiro autor, pelo verdadeiro deputado? Como é que a presidência agiria nesse caso? No nosso regimento, a anulação da votação é omissa, portanto, a presidência deve, nas questões em que o regimento se omite, tomar decisões. Neste caso, eu procederia nova votação, como ontem nós solicitamos que a votação fosse refeita, anulamos aquela votação e solicitamos novo posicionamento diante de questão de ordem formulada. O que me é dado, me é atribuído pelo regimento, artigo 229. E não há impedimento de anulação de votação, quando ela traz dúvidas do seu resultado. Apenas para me fazer entender, então, caso o resultado ainda está em processo de proclamação, qualquer um deputado poderia questionar o resultado deste que foi proferido, apenas proferido. Não só antes de proferido, como posterior a qualquer declaração. Não existe impedimento no regimento de que a presidência tome decisão em relação à votação realizada. Assim como também o requerimento, o recurso é válido e será submetido à CCJ, por solicitação de qualquer parlamentar. Muito obrigado. Senhora presidente. Com a palavra o deputado Zé Edmar. Senhora presidente, eu gostaria de indagar a Vossa Excelência se ainda há espaço para discutir a matéria. Mesmo porque, na minha fala na fala de parlamentares, eu abri mão da discussão
Posso falar? Terminou? Não, terminou essa questão de ordem? Não, justamente estou perguntando à senhora se vai abrir espaço para a discussão da matéria, porque eu gostaria de fazer uma... Deputados Edmar, nós estamos em votação. Não, A senhora... sessão foi suspensa ontem na repetição da votação. Eu solicitei ao deputado Benício Tavares que fizesse a chamada dos senhores parlamentares. Estou apenas fazendo uma repetição aqui das questões de ordem. Vossa Excelência coloca esta questão de ordem. Eu estou examinando da possibilidade de reabertura de discussão. Tem que reabrir. A senhora... Há uma solicitação do deputado Zé Edmar. Eu solicito aos líderes que rapidamente possam se pronunciar, os líderes em plenário, sobre a reabertura do debate do artigo 19, parágrafo 1º. Solicito o pronunciamento do deputado Eurípides Camargo, se nós devemos ou não reabrir a discussão. Não só o deputado Eurípides, como todos os líderes partidários que se manifestam. Estou fazendo nesse momento uma consulta ao plenário sobre a reabertura ou não, ou se vamos direto à votação. Senhora deputada, veja bem, eu acho que não é uma questão regimental, mas é uma questão de acordo que precisa haver. Me parece que há uma predisposição de não dar coro a essa sessão. Se não for para dar coro, a gente tem mais o que fazer para não ficar aqui. Já que não é uma questão muito regimental, questão de decisão de opinião dos líderes, né? Eu acho que se há uma predisposição para que a sessão aconteça, eu concordo com a discussão. Agora, se não for apenas para protelar uma discussão que está, a votação que está em curso, para poder a gente, aí não vai adiantar nós ficarmos aqui trocando jogo de palavra, porque foi muito discutido já esse assunto. Agora, se os parlamentares, os líderes que vierem aqui se colocar, estiver disposto a manter a votação, eu concordo que abra a discussão, porque está em curso essa sessão. Eu acredito que o regimento ele traz também uma visão dupla em relação ao assunto. Diz que quando não tiver mais nem o orador e nem o requerimento de encerramento, fim dos oradores, fará-se a chamada. No entanto, o deputado Zé Edmar deseja fazer uso da palavra e nenhum líder mais. Compreendendo que não há nenhuma negativa no regimento, concedo a palavra ao deputado Zé Edmar para que ele possa trazer seu posicionamento. Em seguida, solicito ao deputado João de Deus que nos ajude nos trabalhos da sessão, fazendo a chamada dos senhores parlamentares. 5 minutos, deputado Zé Edmar. Senhora presidente, senhores deputados, necessário que se abra novamente esse espaço para discutir a matéria, tendo em vista que o dia de ontem, por demais tumultuado, deixou também muitas lacunas a serem esclarecidas. Ainda mais hoje, com as palavras deploráveis do deputado Antônio José Cafu, que na verdade não tem moral nenhuma para chamar a atenção de nenhum deputado nessa casa. Mas é necessário que se diga a verdade. Se alguém aqui está fazendo lobby, está tentando comprar deputado, está vindo do governo. Porque essa sala aqui ontem, os deputados ficaram impedidos de estar aqui dentro dessa sala aqui ontem. Estavam impedidos de estarem aqui nessa sala. Nunca se teve nessa casa tanto lobby do governo em cima de deputado como está tendo agora. E é claro que tem uma disputa política à vista. É claro, é lógico. Agora, eu deixei claro ontem na minha colocação, na minha posição aqui, de votar coerentemente durante todo esse tempo, desde o início, quando votamos, quando analisamos o primeiro PDOT dessa casa. E naquele tempo, me lembro muito bem de toda a orientação técnica que vinha do governo. E cá tivemos o voto de todos os deputados do PT, sendo que aquela região era de expansão urbana. Agora, destacar exatamente aquela área, porque é de um determinado deputado dessa casa, claro, evidente,
que a coisa é pessoal. Não temos mais dúvida quanto a isso. Agora, tentar querer colocar isso para justificar uma derrota é outra colocação inaceitável nessa casa. Então, senhores deputados, diante de uma colocação maldosa, de uma colocação feita levianamente, é necessário que se diga, que se prove, que se leve à comissão de ética também algumas colocações e algumas posições feitas por esse parlamentar. Por quê? Senhora